Queridos amados, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com muita alegria que nós damos continuidade aos estudos bíblicos das lições CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Na sequência de estudos, vamos estudar a última lição do quarto trimestre de 2021. Ela tem como tema a gloriosa esperança do apóstolo. Nesta lição de aula extra, de reforço, de acordo com o nosso texto de segunda carta a Timóteo, capítulo 4, e primeira aos Tessalonicenses, capítulo 5, estudaremos sobre a gloriosa esperança do apóstolo Paulo. Nós vamos dar sequência à parte de número 1, e esta parte extra, nós vamos dar continuidade no tópico de número 2. Vamos falar sobre a doutrina bíblica de Paulo sobre a volta do Senhor. A volta do Senhor, em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, nós vemos no subtópico 2 as duas fases da vinda de Cristo. Amém? Nós estudamos que estas duas fases não são segunda e terceira vinda. São acontecimentos na mesma segunda vinda. Amém? Glória a Deus. E nós vamos ver também exatamente capítulo 1, versículo 7 de Apocalipse, onde fala todo olho verá, e falando também sobre a grande tribulação no subtópico 3. Isto dentro do tópico 2, vejamos o texto que fala sobre Apocalipse 1, verso 7. E eis que ele vem com as nuvens, todo olho verá, inclusive aqueles que o transpassaram, e todas as linhagens da terra prantearão sobre ele, sim, para todo sempre. Amém? Esta passagem de Apocalipse, verso 7 do capítulo 1, está aqui ela, ó. Deixa eu anotar aqui, ó. Apocalipse, capítulo 1, verso 7. Ok? Não está aqui o acontecimento. Está aqui o acontecimento. Então, Mateus, capítulo 24, a partir do verso 13, o acontecimento é esse, isto é, esse acontecimento de Mateus 24, versículo 13 em diante, é daqui, ó, depois do arrebatamento, certo? Porque nós estamos falando de grande tribulação, e vai até o último versículo do capítulo 24 de Mateus, onde vai falar sobre a vinda de Jesus. Amém? O arrebatamento da igreja, irmão, é um segredo, é um mistério. Viu? Isso aqui é um privilégio que Deus colocou para os seus, chamado Igreja do Senhor. Viu? É apenas um privilégio. Glória a Deus. No tempo da graça, do tempo do ano aceitável. Agora veja o que fala sobre este assunto. Voltando aqui, ó, nós pegamos esse desenho e ampliamos ele aqui, ok? A esposa, hoje a igreja, ela é esposa. Irmãos, a igreja não é noiva hoje? Não. Por quê? Porque na cruz, Jesus já fez o segundo contrato. Porque o casamento, nós temos assim, ó, fases, né? Na verdade, segunda fase. Primeira fase, segunda e terceira fase. Ok? Então veja que a primeira fase do casamento judaico é quando os pais, eles colocam vamos dizer, os jovens para conhecer. Então, essa é a primeira fase do conhecimento. Ok? E a segunda fase é a fase do desposamento. Isto é, aqui já precisa de juiz. Aqui já tem papel. Isto é, a primeira fase, depois dessa primeira aqui, não temos segunda e terceira? Então a primeira da segunda e aqui nós temos a terceira. Colocando aqui, depois dessa primeira, nós temos 1 e 2. Porque nós temos como se fosse o noivado e o casamento. Mas na lei judaica, irmão, o noivado já tinha juiz. Viu? Então, o José desposou com Maria e já era casado legitimamente
diante de um juiz. E só separaria através de um juiz. Amém? Então nós temos a primeira fase aqui, ok? Quando Jesus morre, casa com a igreja, é a esposa do Cordeiro, está aqui, que somos nós, e vamos para o arrebatamento, e essa terceira fase, certo? É exatamente o quê? Olha aí, a vinda dele e a igreja inserida nesta segunda vinda, ok? A igreja inserida nesta segunda vinda. A igreja vai ser inserida a qualquer momento nesta segunda vinda. Ela não vai estar aqui, ó, no todo olho verá. Ela estará antes do todo olho verá 7 anos, ok? Então ela será inserida aqui. Onde eu vejo esses 7 anos, Daniel, capítulo 9, versículo 24 a 27. Aqui vai tratar da última semana de Daniel. Aqui falta. Ok? Aqui precisa de um estudo para explicar. Ok? Então, Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, todo olho verá. No arrebatamento da igreja, só nós, crentes, que estamos esperando o Senhor, nós veremos o Senhor como Ele é. Não é todo olho verá. Por isso que a lição trata-se de 2 fases. Porque a primeira é para a igreja e a segunda é para Israel e as nações. A primeira é somente para a igreja, é um mistério, glória a Deus. E a segunda, para todo mundo. Amém? Então nós estamos falando aqui a respeito da cidade, Santa Jerusalém, que ela vai chegar e posicionar a santa cidade, Jerusalém celestial, ela vai posicionar sobre a terra, aonde vai estar a cidade de Jerusalém terrena, que é um tipo da cidade celestial original. Então aqui na terra temos uma cópia da verdadeira, amém? Aqui é a cópia, a dos judeus, e aqui é a verdadeira, isto é, a original. E aqui é como a sombra dessa cidade. A cidade verdadeira e a sombra dela. Amém? Um tipo da verdadeira cidade será a Jerusalém terrestre. Glória a Deus. Então veja. Olha, as nações da terra estarão posicionadas nesse período da segunda vinda de todo olho verá para a guerra do Armagedon. Irmão, será inútil para todas as nações lutar contra quem já está numa dimensão espiritual. Quem está numa dimensão espiritual, nós, junto com Cristo, tanto nós temos aspecto físico, como temos aspectos espirituais. E jamais seremos vencidos pelos aspectos físicos, por causa do aspecto espiritual. Glória a Deus. Então, é um corpo físico, mas imortalizado. Amém? Glória a Deus. Então veja que a igreja estará pronto com Cristo para a batalha. Nós jamais devemos confundir o arrebatamento da igreja com o todo olho verá, a segunda vinda gloriosa de Cristo. O arrebatamento da igreja será a qualquer momento, inserido no tempo de Deus. Amém? Esse aqui é o tempo de Deus. Sairemos do tempo dos homens para o tempo de Deus. Então jamais podemos dizer que aqui é a mesma coisa. A igreja não será arrebatada aqui. A igreja será arrebatada antes da vinda de Cristo, da segunda vinda, 7 anos antes, será inserido nesta mesma vinda. É como um trem que vem e vai se estabelecer aqui, o seu ponto final de partida. E aqui somos chamados para entrar. Glória a Deus. Amém? Então veja, durante esse espaço de arrebatamento e a vinda gloriosa, todo olho verá, nós temos um espaço de tempo, 7 anos. O cumprimento da última semana de Daniel. Veja que os 7 anos, na cronologia bíblica do tempo de Daniel, é uma semana. E esta semana está dedicada a quem? Ao povo de Israel.
Amém? Então veja que essa semana está dedicada ao povo de Israel. Então, durante esse período aqui, Israel estará esses 7 anos na terra. Enquanto a igreja estará, veja, nas bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, verso 1 e 10. Esse período dos 7 anos na terra, de grande tribulação, onde estará Israel e todas as nações, a igreja estará com o Senhor na glória celestial. Amém? Que bênção. Glória a Deus. O arrebatamento é o grande início para as bodas do Cordeiro. Glória a Deus. Aonde haverá o tribunal de Cristo. Cristo também vestirá sua vestimenta de noivo aqui. Isso aqui é importante. Já que ela é esposa, né? Então Cristo está vestido de esposo. Amém? Glória a Deus. Por quê? Porque ele está nas bodas do Cordeiro. Ele é o esposo, o casamento de bodas. Então, erroneamente, a gente sempre refere a igreja como noiva. E ela já está como esposa. Está aguardando o Senhor voltar. João capítulo 14. Então, o Senhor está voltando, irmão. Ele foi preparar lugar. Então, a noiva, que agora não é noiva, é esposa, ela vai para a sua cidade, para o seu lugar, para a sua morada. Vai habitar com o seu esposo na cidade Jerusalém. Glória a Deus. Amém? E aqui na segunda vinda, irmãos, ele não vai vir mais como esposo. Ele vai vir, veja, como juiz de toda a terra. As vestes dele serão as vestes salpicadas de sangue. Ele vai tirar do armário as vestes que foi salpicada de sangue no dia quando ele estava no Getsemane, suando sangue, gotas de sangue. Viu? Então o Cordeiro de Deus agora será o leão da tribo de Judá, onde ele vai trazer o juízo para todas as nações e separando os bodes das ovelhas para entrar no reino milenial. Glória a Deus. Amém? Amém, meus queridos irmãos? Agora veja os dois acontecimentos distintos, viu? Porque tem algumas pessoas ensinando que a igreja vai ser arrebatada aqui. Nesse todo olho verá. Então, a Bíblia menciona os dois acontecimentos distintos, separados por 7 anos. Veja um texto poderoso. Vamos lá. Lucas, capítulo 12, versículo 36. Vamos ler comigo? Abra sua Bíblia. Veja o versículo 36. Lucas 12. Portai-vos, vamos explicar agora. Semelhantemente aos homens, Cristo está falando para a igreja. Viu? Naqueles dias, a igreja estava sendo formada. E Jesus disse o seguinte, ó, vocês têm que se portar, olha o texto, semelhante aos homens, estes homens aqui, ó, deixa eu ler o texto todo. Portai-vos semelhantemente aos homens que aguardam o seu Senhor voltar das bodas, para quando ele vier e tocar a porta, logo possa abrir-lhe. Amém? Então veja que o versículo 12 fala homens. Viu? Presta atenção. Mas o Senhor diz assim, ó, portai-vos, ó, esposa, semelhantemente aos homens. Estes homens aqui, ó, deixa eu colocar aqui o nome desses homens, Israel. Viu? Israel, o remanescente, aquele que vai ser salvo durante a vinda gloriosa do olho, de todo o olho verá. Israel vai ser salvo. Esses homens aqui, está em Lucas 12, 36. Portai-vos semelhantemente aos homens. Então a igreja tem que ver que Israel é o sinal para ela entrar aqui. Porque quando o Senhor vier aqui, ele vai vir depois das bodas. Veja dois acontecimentos. As bodas
e o depois das bodas. Se eu tenho as bodas, então a igreja está nas bodas. E se eu tenho os homens que esperam o seu Senhor voltar das bodas, então a igreja já ficou com ele nas bodas. Será que é difícil de entender? Que estes homens aqui é Israel, e que a igreja estará nas bodas, esses 7 anos de bodas, e tem pessoas na terra remanescentes que aguardam o seu Senhor voltar das bodas. Esses homens aqui é chamado de servos, viu? Por quê? Porque aquele que vai voltar é o seu Senhor, que aguarda o seu Senhor voltar das bodas. Glória a Deus. Lembra de Mateus, capítulo 25? Aqui fala das 10 virgens. Então, Mateus, capítulo 25, fala de arrebatamento. À meia-noite ouve-se o clamor. Aí vem o esposo. O texto está lá, irmão, esposo. Tire da sua cabeça, noivo. Viu? A gente erra demais por causa de ouvir tanta pregação, sem consultar a Bíblia. Mateus 25 diz, aí vem o esposo. O esposo que vem para a esposa. Então ela é a esposa. Nós estamos certos de dizer que é esposa, e não noiva. Porque quando Jesus vier, já vem como esposo. Por quê? Porque ele foi preparar a cidade para esposa. Então, essa parte é a segunda parte, onde a igreja vai estar nas bodas. É exatamente o período. Veja, quando acontecia um casamento judaico, irmão. Primeiramente, o noivo assinava os papéis e já determinava como se casado, esse noivo, depois de assinar os papéis. Mas esse noivo tinha que ter uma casa. Então ele ia procurar uma casa, enquanto a noiva, já casada com ele, esperaria ele atrás da casa para poder morar com seu esposo. Aí durante esse período que ele arranjava a casa, buscava a esposa e tinha 7 anos de bodas, de casamento. Este é o período de um casamento judaico. Viu? E Jesus sabia muito bem que a igreja estará com ele, casada 7 anos. Na tipologia bíblica, aqui nós temos 7 dias, para o Senhor 7 anos. Amém? Então veja que as 5 virgens estavam esperando o seu esposo, os servos, o seu Senhor. Glória a Deus. Olha aí. As 5 virgens prudentes esperavam o seu esposo. Aqueles homens, o seu Senhor. Veja a diferença. Veja. As virgens estavam à porta esperando o seu esposo. Os servos estavam esperando o seu Senhor. São 2 situações diferentes. Uma referência ao arrebatamento, Mateus 25. Olha aqui, arrebatamento, Mateus 25. E Lucas 12 e 36, os homens que esperam o Senhor, que vem com a esposa, que ele é o esposo, mas é o Senhor desses homens, vier, todo olho verá, amém? Todo olho verá, e aqui nós temos esses homens esperando o seu Senhor voltar das bodas. Não tem outra interpretação, não. É esta da Bíblia, irmãos. As pessoas querem inventar as coisas, não pode, irmãos. A gente tem que ver o texto, e o texto é bem claro. Nós não estamos nem interpretando, nós estamos apenas falando o texto, que já interpreta por si mesmo. Glória a Deus. Agora veja aí, essas 2 situações diferentes. A primeira como arrebatamento da igreja, que fala de 7 anos de bodas, e ele vai vir aqui, ponto final, onde a igreja vai estar com Cristo. A igreja e a cidade, está estabelecida no ponto final. Aí aqui todo olho vai ver. Por isso que Jesus, com a igreja, que é chamado de exércitos em cavalos brancos, saindo daqui para guerrear contra os seus inimigos que estarão aqui nesse período do fim, que é exatamente o anticristo. E toda a nação
que estão do lado dele. Amém? Então veja, as virgens de Mateus 25 fala do comportamento daqueles que vão para o arrebatamento. Glória a Deus. E esses homens falam do comportamento que aguarda aquele que está nas bodas voltando. Glória a Deus. Aquele que está nas bodas voltando, ele está voltando, irmão. E tem servos esperando o seu Senhor voltar das bodas. A igreja vai ser arrebatada para as bodas. E vai ter pessoas na terra esperando o seu Senhor voltar das bodas. Glória a Deus. Amém? Está claro que ele vai voltar depois dos 7 anos, nos quais a igreja passará com ele na Nova Jerusalém. Assim, ao voltar das bodas, estará empreendendo a segunda vinda literal. Quando ele voltar das bodas, vai se abrir todos os olhos. Deus vai abrir todos os olhos e todos vão ver o seu Filho Jesus Cristo com a sua amada esposa. Glória a Deus. Sabe por que a igreja vem? Porque nós reinaremos com Cristo durante 1000 anos. E estaremos para sempre com o Senhor. Glória a Deus. Assim, ao voltar das bodas, estará empreendendo a sua segunda vinda literal, quando tocar a porta, ocasião em que seus servos abrirão, isto é, a nação de Israel. Glória a Deus. Veja, meus irmãos, viu, meus irmãos, deixa eu mostrar um texto que requer interpretação. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24. Olha aqui, o versículo de número 13. Então, a partir do verso 1 até o 13, a igreja vai estar na terra. Depois do 13, a igreja não vai estar na terra, porque ela vai estar com Cristo. Isto é, aqui vai haver o arrebatamento. Deixa eu ler o texto. São 2 versículos. O versículo 13 e o versículo 14. Vamos ler? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Viu? Versículo 14. Então será pregado o evangelho do reino no mundo inteiro, por testemunho de todas as nações, e então virá o fim. A interpretação requer na palavra fim. Né? Então vamos aprender? Então, fim é um período de tempo. Fim aqui não é acabou-se. É um período de tempo. Então, esse período de tempo chamado fim, eu tenho o início. Isso aqui é forte, viu? E eu tenho um fim. Presta atenção, desse fim. Já que é um período de tempo, esse tempo começa e termina. Entendeu? Por isso que eu chamo de quê? O início do fim e o final do fim. Já que é um tempo de quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos. Então, a grande tribulação é o período do fim. Esse período do fim. Por isso que requer interpretação. Amém? Então, por isso nós estamos aqui, para estudar. Veja o versículo 13, interpretando. Mas aquele que perseverar até o fim, até aqui. Viu? Então, a igreja vai perseverar com aqui, ou nós, nesse momento, esperando Cristo, até o fim. Isto é, o início do fim. Está aqui, onde a igreja vai ser arrebatada. Então, esse até o fim é o início. Porque a igreja não estará no fim. Viu? Porque, o fim está no versículo 14, Então virá o fim. Esse virá o fim é esse aqui, é o fim do fim. Então é o fim desse tempo, chamado de grande tribulação. Amém? Eu tenho o início e o fim. Então esse início e o fim é dentro desse fim, chamado de grande tribulação.
Por isso que a igreja está, até o versículo 13, como eu disse, aquele que perseverar até o fim. O fim aqui não é o arrebatamento da igreja, mas dará-se o início do fim, após o arrebatamento da igreja. Como o fim não é o arrebatamento da igreja, então o fim consuma-se, termina na guerra do Armagedon, aqui, todo olho verá. Porque a segunda vinda de Jesus, tem muitas coisas que vão acontecer nesse dia do fim do fim. Amém? Porque aqui inicia o fim e aqui termina o fim. É um fim de 7 anos de tempo. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Quando a igreja for arrebatada, vai acontecer na terra o poder do erro e começará a grande saga do anticristo. Viu? Nesse período do fim, estou falando do período do fim, haverá perseguição contra aqueles que vão ficar e que vão querer servir a Deus, por causa dos anjos, dos 144 mil, anunciando o reino de Deus. Amém? O evangelho do reino será pregado. Mais uma vez eu vou falar. E será pregado o evangelho do reino no mundo inteiro, por testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Viu? O arrebatamento da igreja hoje não precisa que o evangelho seja pregado em todo o mundo. Porque é uma promessa, não depende do evangelho ser alcançado. Porque nos dias de Paulo, o evangelho foi alcançado. As nações foram alcançadas pelo evangelho. Paulo diz que pregou no mundo inteiro. Mas não veio o arrebatamento. Então o arrebatamento não está condicionado à pregação para todas as nações. O arrebatamento está condicionado à promessa. E a igreja a qualquer momento será arrebatada. Agora, o fim está condicionado à pregação em todas as nações da terra. Por isso que está dito, então virá o fim. Aqui não é, então virá o arrebatamento. Então o arrebatamento não será o fim. Amém? Glória a Deus. O fim é o tempo. O arrebatamento será antes do fim. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Agora deixa eu revelar um segredo que poucos conhecem, viu? Isso aqui é só para nós. Vamos lá. A igreja será arrebatada aqui. Durante esse período do fim, haverá muitas pessoas salvas. E as pessoas que morreram aqui por causa do anticristo, na terra, porque as bodas lá no céu, na grande tribulação o anticristo matará muitos, porque as pessoas vão crer em Cristo por causa da mensagem do anjo. O anjo vai dizer, crê em Deus e dai glória. E o anticristo vai matar muitas pessoas que não vão negar a fé, e estes serão os mártires da grande tribulação, e a Bíblia diz que a sua alma vai estar debaixo do altar de Deus. Irmão, isso aqui é uma grande revelação. Sabe por quê? Porque nesse período aqui, não existe o Hades para nós, assim, no sentido, para eles, nós já estamos com Cristo, mas os salvos, no caso aqui os justos, né, os servos que morrerem nesse período, os santos, lembre-se de que as expressões justos, servos e santo, não existe a expressão igreja aqui, ó, sendo martirizada, porque a igreja foi arrebatada aqui, viu? Mais na frente nós vamos ver a igreja no céu sendo aonde? Boda do Cordeiro. Aí nós temos a igreja na boda do Cordeiro. Mas aqui nós temos os santos, porque morreram crentes. Os servos morreram crentes, os justos morreram crentes. As almas dele, irmãos, durante esses 7 anos, durante esse período, até a vinda do todo olho verá, as almas dele vai ficar aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Ó, lá no céu, nós temos o trono de Deus e o do Cordeiro. Certo? Na frente do trono tem um altar.
Esse altar é um altar chamado de incenso. Viu? Então, estas almas saem todas daqui, ó. Presta atenção. Todas as almas que morreram durante esses 7 anos, elas vêm para cá, ó. Ó. Para debaixo do altar de Deus. Amém? Elas ficam todas aqui, ó. Está em Apocalipse, viu? Irmão, a multidão aqui pedindo vingança àqueles que estão lá na terra que mataram eles, viu? É a multidão de salvos aqui, ó. Até quando, ó Senhor, dominador, não vingas o nosso sangue que está na terra? Então elas estão debaixo do altar de Deus. Elas não estão aqui, ó. Viu? Deixa eu desenhar aqui. Ó, Hades. Viu? No Hades não tem o lugar do justo, o seio de Abraão. E lá não tem um lugar de tormento, que vai todos aqueles que morrem na terra, desde Caim, eles vão para cá, ó, para o tormento, a sua alma. Viu? Só que nesse seio de Abraão, até nesse período aqui, os justos não vão. Veja o que foi que fez Jesus, ó, quando ele morreu. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então esses santos aqui, embora não participem da ceia do Cordeiro, nas bodas do Cordeiro, esses santos aqui, eles vêm para debaixo do altar, aguardando o quê, ó? A gloriosa esperança da vinda de Cristo. A mesma coisa é aqui para nós, irmão. Os mortos em Cristo aqui, ó, vão ressuscitar primeiro e nós seremos arrebatados. Então aqui nesse período, esses santos aqui em alma, eles vão ser ressuscitados aqui, ó. O corpo dele vai ser ressuscitado. E essas almas vêm da mesma forma como aconteceu aqui. Viu? É chamada de primeira ressurreição. Está em Apocalipse. E vai acontecer o arrebatamento das 2 testemunhas aqui, ó. Nesse período do todo olho verá. Glória a Deus. É um acontecimento glorioso, irmão. Jesus mostrando que, desde Enoque, de Elias, a igreja, as 2 testemunhas que vão para o céu, o Senhor está arrebatando pessoas. Glória a Deus. E o arrebatamento é real. Amém? Se Enoque foi para o céu, Elias foi para o céu, a igreja vai para o céu, as 2 testemunhas do Apocalipse, a voz dizia, sobe para cá. Glória a Deus. É real o arrebatamento da igreja. Estamos aguardando esse momento tão glorioso, que é a esperança da igreja. Amém? Seguimos de cabeça erguida, buscando sempre o Senhor, porque não tardará sua promessa. Deus te abençoe, Deus te guarde. Um grande ano de 2022, cheio das bênçãos espirituais, nos lugares celestiais com Deus. Amém? Deus em Cristo vos abençoe e até o nosso próximo trimestre, o primeiro de 2022. Glória a Deus. Onde nós estaremos aqui, esperamos todos vocês novamente para juntos estudarmos a palavra fiel e verdadeira. Glória a Deus. A paz do Senhor, feliz ano 2022 para todos. Amém.